Olá amigos, aqui é Marcos do Prada, primeirosacordes.com.br. Na aula de hoje nós vamos entender como o seu instrumento determina o clima da canção, o humor da canção, como o seu instrumento deve pensar no conjunto e não isoladamente. Depois da vinheta. Lembre-se, deixe o seu curtir, o seu like, ative o sininho. A harmonia não se resume apenas aos acordes, mas também como o seu instrumento se encaixa no contexto de uma canção. Tocar bem é essencial, mas dentro de um grupo, dentro de uma música, de uma canção, pensar isoladamente pode comprometer o resultado final. É fundamental entender a canção de maneira ampla. Algumas perguntas ajudam nessa compreensão de como montar esse arranjo. Então, qual é a mensagem da canção? Qual o tom e como ele afeta o humor da música? A melodia é triste? É alegre? A harmonia é suave ou contém tensões? Como os outros músicos estão tocando? Existem mudanças de dinâmica? Depois que você entender qual é a mensagem da música, a segunda pergunta importante é qual a tonalidades? Lembre, tons maiores costumam soar mais claros e alegres. Tons menores tendem a ser mais escuros e tensos. Na aula de hoje vamos trabalhar com tonalidade maior. Tomemos como exemplo a sequência 1, 5, sexto grau menor e quarto grau. Em Dó maior nós teríamos Dó, Sol, Lá menor e Fá. Se a introdução fosse tocada por um piano em andamento lento, médio, quais instrumentos poderiam acompanhá-lo? Teoricamente, qualquer instrumento poderia acompanhá-lo. Afinal de contas, a maioria dos instrumentos tocarão acordes que podem tocar os acordes que o piano tocou. Mas será que eles combinariam com a proposta do piano? Vamos experimentar tocar os acordes no cavaquinho. Percebe como ele destoa, não encaixa tão bem? Afinal de contas, o piano está mais lento e com um tempo bem marcado, não combinando com a natureza do cavaquinho, que exige um pouco mais de swing. E o violão? Se usarmos uma batida, ele vai dialogar melhor com o piano? Ou será que pode poluir a harmonia? E se aplicássemos um dedilhado?
como o violão agora se encaixa melhor no clima do piano? Como o contrabaixo poderia contribuir? Se ele tocasse apenas as tônicas, ele preencheria a harmonia, mas perderia um pouco de expressividade melódica. Vamos ouvir? Lembre-se, o contrabaixo não é apenas rítmico, mas também melódico. Podemos explorar as inversões para criar um movimento melódico descendente. Então, por exemplo, Dó, Sol com baixo em Si, Lá menor com baixo em Sol, para chegar no Fá. E aí nós temos as notas Dó, Si, Lá, Sol e Fá. Observe como a melodia do contrabaixo foi descendo. Vamos ouvir? Percebeu como a linha do contrabaixo agora complementa a harmonia do piano de forma mais fluida e natural? E se eu tivesse uma viola caipira? Qual é a função da viola? A viola é um instrumento de ressonância. Ela toca acordes e cria melodias. Então eu poderia utilizar uma escala duetada com pequenas intervenções harmônicas, pequenas intervenções de acordes. Pode ser uma boa solução. Vamos ouvir? E se essa introdução de piano fosse a introdução de um pagode que começa bem marcado, o cavaquinho fosse necessário? Então, lembre-se que o cavaquinho ele não é apenas harmônico, mas ele também tem o recurso melódico. Então, criar um arranjo, uma melodia, pode ser a melhor forma de encaixá-lo sem comprometer a atmosfera da introdução. Mas a dica mais importante, e que muitos músicos têm problema para entender isso, às vezes o ideal é não tocar nada. Às vezes essa introdução poderia ser feita apenas com o piano. E aos poucos eu vou acrescentando elementos que complementam esse piano conforme a dinâmica da canção vai crescendo. Cada instrumento tem a sua identidade, a sua cara. O grande desafio para o músico é equilibrá-los para valorizar a canção como um todo. Na próxima aula nós vamos entender o que aconteceria se a tonalidade fosse menor. Como eu poderia pensar isso? Se você quer se aprofundar no estudo do seu instrumento, nós temos aqui os nossos cursos completos e também específicos, além de apostilas, tablaturas, todo um monte de material que pode te interessar.
Se você quiser receber o PDF dessa aula, deixe nos comentários que eu mando o link para você baixar, ok? Deixe o seu curtir, o seu like, ative o sininho. Se alguém falar que me viu, mentiu. Fui!